Equação do primeiro grau. Uma equação do primeiro grau, ela é do tipo ax mais b igual a zero. Melhor dizendo, eu tenho um valor a que depende da variável x e tenho um valor b que não depende de variável nenhuma, não depende de letra nenhuma. Como, por exemplo, eu tenho 2x menos 5 igual a zero. Nesse caso aqui, nós temos o valor 2, que depende da variável x, da letra x, e temos aqui menos 5, que não depende de letra nenhuma, ele é um valor independente. Para entender melhor isso, vamos utilizar o método da balança. Aqui nós temos uma balança de 2 pratos. E nessa balança de 2 pratos, percebemos que eles estão equilibrados. No prato do lado esquerdo temos 2 pacotes azuis e um peso de 500 gramas. E no prato direito nós temos um peso de 500 gramas, um pacote azul e 2 pesos de 150 gramas. O que a gente quer saber? Quanto mede a massa de cada pacote azul? Vamos pensar no seguinte, numa balança de 2 pratos, se, por exemplo, eu colocar mais um pezinho aqui, de outra, botar um outro objeto, o que vai acontecer? Se antes a balança já estava equilibrada, esse daqui, esse prato daqui, ele vai pesar mais. Então, vai desequilibrar a balança. Mas se eu colocar um outro objeto semelhante ao que eu coloquei na primeira balança, no primeiro prato, a balança ela vai voltar a equilibrar. Certo? Deixa eu apagar isso aqui, para a gente entender. Então, se eu coloco um peso, se eu coloco o peso de um lado e o peso do outro, o mesmo peso do outro lado, ela equilibra. E se eu tirar o peso de um lado ou tirar o peso do outro lado, ela volta também a equilibrar. O que a gente pode fazer? Para encontrar o valor, a medida de um pacote azul, eu posso pensar no seguinte: de um lado e do outro, em um prato e no outro prato, eu posso retirando objetos iguais e fazendo isso eu mantenho uma balança equilibrada. Então, o que pode acontecer? Eu tenho que fazer isso na linguagem matemática também. Então, o que eu vou fazer? Cada pacotinho eu vou chamar de P, ok? Então, no primeiro prato eu tenho um P mais 500. E no segundo prato eu tenho 500 mais um P mais 150 mais 150. Então, se eu, por exemplo, tirar um pacote azul de cada lado, lá na balança, cá também na minha equação, aqui embaixo na equação, eu também vou ter que tirar um P de cada lado. Mas a gente percebe também que nos 2 pratos da balança, cada um tem um peso de 500 gramas. Então, se eu tirar também o peso de 500 gramas, na minha equação também eu retiro. O que acontece? Antes do igual,
só ficou um P. E depois do igual, ficou 2 pesos de 50 gramas. O que eu posso dizer, então? Que o valor de um pacote é de 300 gramas, ou seja, cada pacote pesa, já que eles são iguais, 300 gramas. Ok? Para a gente seguir as seguintes regras. Considerando a balança e considerando a equação do primeiro grau, digamos que o primeiro prato na balança seja o primeiro membro e o segundo prato seja o segundo membro. E como a balança está equilibrada, o primeiro membro tem valores iguais ao segundo membro. O que acontece? Para uma maneira de a gente resolver a equação e organizar a mesma, a gente vai colocar no primeiro membro, vai deixar apenas os termos com incógnita. Mas o que seria incógnita? Uma incógnita é uma letra, é um valor desconhecido. Eu vou representar ele na forma de letra, ok? Então, os termos com incógnitas, ou seja, os termos com letras, eu vou deixar no primeiro membro. Já no segundo membro, eu vou colocar os termos independentes, ou seja, aqueles termos que não dependem de letra nenhuma. Então, no segundo membro, vou deixar os termos que não têm letra. Então, os termos sem letras. Ou seja, os termos que tiverem apenas valores numéricos, certo? Agora sim, se eu precisar, nessa organização, mudar algum termo de um lado para o outro do igual, eu vou fazer o seguinte. Se eu mudar de lado, eu vou mudar a operação. Como assim? Se de um lado ele está somando e ele precisa ir para o outro lado do igual, ele vai para o outro lado subtraindo. Se está multiplicando e ele precisa ir para o outro lado do igual, ele vai para o outro lado dividindo. Se está na forma de potência e precisa ir para o outro lado do igual, ele precisa ir na forma de raiz. Mas, a grosso modo, a gente fala o seguinte, para uma questão de memorização. O que tem letra antes do igual, o que não tem letra depois do igual. Mudou de lado, mudou o sinal. Muita gente pensa assim, mudou de lado, mudou o sinal. Mas, na verdade, não é mudou o sinal. A gente vai mudar a operação. Como assim a operação? Se está adicionando, vai subtraindo. Se está multiplicando, vai dividindo. Se está na forma de potenciação, vai na forma de raiz. Então, mudou de lado, mudou a operação. Ok? Se você entender essa regra, você vai conseguir, pelo menos, iniciar a organização de uma equação do primeiro grau. Então, lembrando, que tem letra antes do igual, que não tem letra depois do igual, mudou de lado, mudou a operação. Se você quiser utilizar o mudou o sinal como forma de memorização, você utiliza. Mas lembre-se que não é mudar o sinal, é mudar a operação. Se está mais, vai menos, se está menos, vai mais. Se está vezes, vai dividir, se está dividido, vai vezes. E se está na forma de potência, vai na forma de raiz. Se está na forma de raiz, vai na forma de potência. Na próxima videoaula, a gente vai aprender como resolver essas equações do primeiro grau, seguindo as regras de organização da equação do primeiro grau. Até a próxima.